Minha indicação de livro é Coisa Séria. São 4.8 estrelas entre 1.322 avaliações. As 48 Leis do Poder é o livro que eu indico para você fazer um bom desenvolvimento pessoal na sua vida. Clique no link aqui abaixo. Eu uso muito o Kodosh. O Kodosh é um mantra que ele traz como se fosse a frequência do mantra que os anjos entoam. Esse mantra, na presença de seres negativos, eles ficam desconfortáveis. Então, quando você vê um ser, você repete 3 vezes, Kodosh, 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 Adonai, Sabayó, se for um ser negativo, ele dá uma quebrada. Como que é? Kodosh? Kodosh, 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 Adonai, Sabayó. Parece que é uma oração isso aí. Tem uma parte na oração até de Arcanjo Miguel, no final tem essa frase também, mas é um mantra antigo. É um mantra antigo. E aí existem várias outras formas, né? Você pode pedir para se revelar. E eu acho que o mais importante é sentir. Por exemplo, um ser positivo, ainda que ele seja horroroso, tem uma frequência amorosa. A gente sabe reconhecer amor. A gente sabe reconhecer o bem. Todo mundo sabe aquela coisa. Se você encontra com alguém, você sente medo, agonia, angústia, tristeza, aquilo não é bom. Agora, se você sente calma, plenitude, alegria, amor, é bom. É legal que tá tudo relacionado com frequência, né? É tudo frequência. Tudo é energia. Lembra disso? O universo inteiro é feito de energia. Nós somos energia. Uma energia condensada. Porque estamos na matéria. Na matéria. Então, nós somos energia condensada. E energia não mente. Seres mentem, pessoas mentem. Energia não mente. A frequência não mente. Não tem como você pegar uma frequência. Eu quero uma frequência de 452 Hz, eu quero que ela seja 300. Não, ela vai ser 452 Hz. Mas você acha que nós somos todos energia e nós estamos todos ligados? Eu acho. Todos. Ou todos. seja... Nós aqui, os espíritos, os seres, todos. Nós somos parte de um todo. De uma mente coletiva, eu acredito. Poderia ser deuses todos? Todos somos deuses. Eu acredito que todos temos um pedaço de Deus. E já que nós somos todos energia e estamos ligados, acho que é possível se a gente depara com energia que está numa frequência negativa, a gente alterar ela. Altera, dá para alterar. É isso que funciona até algumas técnicas de proteção. Por exemplo, quando você usa uma frequência sonora positiva dentro do ambiente, dentro da casa ou próximo de alguém, aquela frequência sonora positiva, ela vai elevar a frequência do ambiente, a frequência das pessoas que estão ouvindo, por ressonância. É que nem quando vai... Lembra o pessoal que afinava piano? Sim. Eles não usam aquele... Eles fazem como? Como frequência. É a mesma coisa, a energia funciona da mesma forma. Quando a gente entende isso, fica mais fácil até de entender uma lei da atração, uma proteção espiritual. Qual a melhor proteção espiritual que você pode ter no universo? Frequência positiva. Porque repele seres negativos. Mas aí, sabendo disso, se a gente se depara com um ser negativo, a gente pode alterar a frequência dele e resgatar aquele ser, trazer ele da escuridão para a luz, eles podem se transformar. Eu não acredito em ser que é 100% negativo. Eu acredito que ele está negativo. E qualquer um é capaz de regeneração. Qual que é a diferença dos espíritos esses de alta envergadura, que a gente fala de dimensões superiores, para alguns outros espíritos, até como nós, eles não ficam tentando mudar tanto o outro, eles respeitam o livre-arbítrio. Então, eles não vão pegar um ser negativo e falar, vem aqui, você tem que vir para a luz. Ou vem aqui, eu vou te falar. Por exemplo, falar agora. Vai deixar ficar como obsessor ali? Até ele querer ser regenerado. O que acontece com esses seres é que eles são de uma amorosidade tão grande, e isso eu já vi no dia a dia, tá? Até Mago Negro, seres negativos, eles são de uma amorosidade tão grande que quando eles se aproximam é como se eles inspirassem. Eles despertam a vontade do outro de mudar de lado. É um negócio incrível. Os seres de luz ou os seres negativos? Os seres de luz. E os negativos também eles podem influenciar eles tentam, né? Sua frequência, jogar a sua frequência para baixo? Pode. Muitos deles se alimentam, né? Nós somos alimentos.
para alguns seres negativos. Sabe esse negócio de se alimentar de ectoplasma que o pessoal fala, das nossas frequências, às vezes, de medo, de raiva? Isso daí é alimento para alguns seres. Isso explica um obsessor ficar ligado a você, Ficar então. ligado. Qual que é a Exatamente. diferença do obsessor pro vampiro energético? Algumas, tá? Vamos lá. É que a gente pensa o obsessor de uma forma genérica, né? Existem os obsessores, existem aqueles que, por ressonância e aqueles que tiveram uma relação com você, por exemplo. E aí, dentro dessa categoria, ainda existem os ovoides, que é um tipo de obsessor um pouquinho mais grave. O obsessor é como se eles fossem seres desencarnados. Ou podem ser encarnados, às vezes, né? Se a gente olhar a obsessão como essa frequência de energia que o outro suga. O obsessor, por ressonância, ele teve aquela ressonância com a energia ou com o hábito que você tem. Então, aquela pessoa, por exemplo, a pessoa que é muito negativa, às vezes ela vai atrair um obsessor que se alimenta daquela negatividade. Um obsessor por vícios, ele vai ser atraído por alguém que tem algum vício. Esses são os que vão por ressonância. O que eu acho que é mágico nesse processo? Esses que são por ressonância, quando você melhora, ou eles se afastam, ou eles acabam melhorando também. Então, se é um obsessor raivoso, por exemplo, está conectado a você por conta da sua energia de raiva, se você trabalha a tua raiva, ou simplesmente ele vai embora, porque você não vibra mais naquela energia, ou você pode ajudá-lo de uma certa forma, inspirando, trabalhando a raiva. E aí tem obsessores que são, por exemplo, o obsessor que é um espírito que é apegado ao local. Alguém que morreu na casa, por exemplo. Ou um vingativo. Você me matou, vou ficar aqui te obsediando porque... Ou até os amorosos. É triste a gente pensar, mas às vezes a pessoa tem um amor tão grande, um apego tão grande, que eventualmente no desencarne ela vira um obsessor. Porque não quer ir embora e vira. Vamos pensar, não porque ele tem um princípio ruim. Não. O dele era o melhor de todos os princípios. Mas que é aí o apego, né? Não é só o amor, era o apego também. Pois poderia dar um exemplo, tipo, de uma pessoa extremamente religiosa que tá ficcionada na igreja dela, aquilo lá depois pode virar uma obsessão. Pode, ou até com outra pessoa. E aí eu falo que tem os obsessores vivos, né? Que são aqueles que te sugam. Sabe aquela pessoa que é obcecada por você? Esses são eles também têm uma influência energética, uma troca energética. O vampiro é aquela pessoa que ela suga a energia. E às vezes ela não percebe. Tá? Os vampiros mesmo, eles sugam a energia. Então pode ser uma pessoa encarnada ou até um espírito, um ser, mas a função deles é sugar a energia, sugar fluidos. E sabe aquela pessoa que é seca-pimenteira? Já vi. A turma do mal olhado é um tipo de vampiro energético pra mim. Por quê? Porque a pessoa lá vai no lugar, parece que suga a energia. Tem gente que não faz isso de propósito, tem gente que faz isso sem querer. Mas é uma frequência vibracional que ela se coloca que acaba sendo negativa. Fora disso, tem os ovoides. Os ovoides é um tipo de obsessor. Esse é o são pior. Os perigosos, no caso. Esse, eu acho que é Gente, eu acho que é uma das situações mais tristes que tem. Não triste pra gente que trabalha com energia pra tratar, não isso. Mas é porque é um processo que é muito triste. Ovoides, em geral, são pessoas que faleceram de mortes violentas. E aí ficaram com aquele processo da vingança, da raiva, e eles ficam encarnação após encarnação perseguindo o desafeto deles. E é o que por que o ovoide? Porque é como se o perispírito deles, essa energia, ficasse tão condensada, de tanta densidade, que vira como se fossem pequenos ovos. Eles ficam acoplados no campo energético da pessoa que eles obsediam, do obsediado. Então, esse é um tipo muito esquisito. Algumas pessoas acabam confundindo os ovoides com esses implantes energéticos, mas não são. É como se fosse uma alma, um ser que acabou obsediando aquela pessoa. Mas uma morte violenta, tipo por exemplo, a gente teve um inimigo, assassinato, sabe? Aquela coisa. Não uma catástrofe igual a gente teve, tipo a do Havaí agora, que morreram vários ali. Foi trágico, foi né? trágico. Todo mundo morreu queimado. Os ovoides têm aquela relação pessoal. É um obsessor vingativo piorado. Entendi. É mais ou menos isso. A densidade Você fica consegue, pior. vamos imaginar que aconteceu comigo e eu tenho um obsessor desse junto comigo. Você consegue fazer um trabalho de proteção? Eu consigo fazer isso? Consegue.
o que a gente tem que lembrar? Sempre ficar em vibrações superiores. Amor, gratidão, compaixão, respeito, perdão. Gente, perdão é muito importante. Tem um guru que ele fala assim, por que você não perdoa as pessoas? Né? Porque às vezes a gente fala, a pessoa não merece perdão, ela foi ruim. Só que você não perdoar não é o que o outro vai receber, é o que você faz por você. É aquela coisa, você quer ter um inquilino na tua mente que não paga aluguel, pra quê? Você tá cedendo espaço na tua energia, na tua mente, na tua vida pra uma pessoa que você não quer. Perdoa, deixa aí. Isso é difícil pra gente que tá humano. Deixa aí é difícil. Tem que ser, porque a pessoa que você tá odiando ali, ela não tá nem lembrando que você tá odiando dela. Não tá seguindo a vida, né? É você que tá perdendo com aquilo ali. A gente que perde. Então, primeiro passo, sempre tentar fazer esse controle de pensamento e sentimento. É difícil pra caramba no dia a dia, não dá pra viver que eu brinco de gratiluz, tá sempre felizinho, tem dias que a gente xinga mesmo, não pragueja, tá, que é feio, mas a gente xinga, mas é manter essa vibração, e aí fazer oração, perceber o que tá com o obsessor, aí eu ou procuro uma ajuda, ou vai num centro espírita, todo centro espírita tem o trabalho de desobsessão, gratuito, então... Seria o passe, aquele passe... tem o trabalho de desobsessão mesmo, que eles vão lá e vão dar encaminhamento pros obsessores, né? Centro espírita, o que você sabe, você aprendeu em centro espírita? Muito livro. O que aconteceu comigo? Quando eu saí da igreja... Quando eu saí, não, tá? Porque eu acredito